Glória a Deus, aleluia. Iniciando aqui mais um Repartir. Eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo. Tô aqui nessa quinta-feira transcendente para compartilhar a palavra de Deus ao meu e ao seu espírito. Hoje é dia 11 de dezembro. Realmente, o ano tá chegando ao fim. A gente tem aí 2 semanas, basicamente, pro ano chegar ao fim, mas glória a Deus que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos, que se renovam a cada manhã. Glória a Deus porque grande é a fidelidade de Deus. Glória a Deus porque esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele, no Senhor, no dia que se chama hoje, né? É muito interessante porque a Bíblia fala mesmo sobre nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Mas antes a gente fazer conhecido diante de Deus as nossas orações e súplicas com ações de graças, né? Então, o nosso viver diário precisa ser pautado nessa palavra, de que, de fato, nós só acordamos no dia de hoje porque Deus permitiu, né? Nós estamos respirando hoje porque Deus permitiu, porque Deus concedeu a nós o fôlego de vida. Então, nós somos realmente frágeis, mortais, pecadores, mas o Senhor, Ele é soberano. E quando nós entendemos a nossa condição e entendemos a condição de Deus, de que Ele é o Rei soberano, Criador de todas as coisas, a nossa única reação, assim como aconteceu em Gênesis, lá com Enos, que foi onde passou e começou-se a invocar o nome do Senhor, foi porque houve mesmo uma consciência de que era pobre, frágil e mortal. E nós somos pobres, frágeis e mortais. E o Senhor é o Rei soberano de toda a terra. Algumas semanas atrás eu estava lendo o matinal e aí naquela semana falou bastante sobre o fato da soberania de Deus, né? E diz que ainda que visivelmente quem governa a terra, né, quem tem esse governo, essa soberania, sejam os reis, os governantes das nações, quem de fato governa e tem um reino que é imperecível, um reino que não é abalado, um reino que é inabalável, esse único rei soberano é o Rei Jesus, é o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos temer ao Senhor Deus, porque Ele é digno mesmo de temor, de honra, de amor, de obediência, de louvor, de adoração, de toda a nossa existência. Glória a Deus! Nós estamos vivendo esse último mês de dezembro, né, o mês da Sulamita, e especificamente essa semana nós estamos com uma palavra de direção, é a Semana da Realidade pelo Poder Quântico da Observação. A gente vai falar, né, e tá lendo bastante esse mês de dezembro em relação ao livro de Cântico dos Cânticos, né, que é onde tem a experiência de Salomão e da Sulamita. E para quem não sabe, né, Sulamita, ela é a palavra e é o feminino de Salomão. É como se a Sulamita fosse a mesma pessoa que Salomão, só que na pessoa de uma mulher. E trazendo mesmo, é claro que entendendo que o Antigo Testamento carrega muitas figuras, né, que apontam para Cristo, nessa relação de Salomão e a Sulamita isso fica muito claro, muito evidente, porque Salomão é como se fosse o Senhor Jesus e a Sulamita é como se fosse a igreja, a noiva do Senhor. Então nós como igreja, como noiva do Senhor Jesus, nós devemos ser a expressão exata de Cristo Jesus. Nós precisamos ser realmente a pessoa de Cristo Jesus na terra. A igreja, de fato, a palavra igreja é a noiva, né? Então tem essa característica do feminino, mas compõe todos os crentes em toda a terra, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus de coração puro, todos esses fazem parte da igreja do Senhor Jesus, da noiva do Senhor Jesus. Essa é quem o Senhor está procurando adornar, limpar, lavar e deseja encontrar sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Essa noiva que compõe todos os santos em toda a terra, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E nós devemos ser essa expressão mesmo de Cristo na terra. Por isso que
na restauração, né, o entendimento que se tem, o ensino que se tem é sobre esse homem Deus, né? Não um homem de Deus, mas um homem Deus. E tem muito a ver com essa questão mesmo da Sulamita e de Salomão, de ser a expressão exata do ser de Deus, de ser a expressão exata de Cristo. E quando nós pensamos sobre a questão de ser um homem Deus, né? A Bíblia não fala essa palavra, né? Mas dos estudos e do entendimento que se pode ter, a gente pode entender que nós devemos e de fato podemos receber e ter de Deus a vida, a natureza e a expressão, mas não a deidade. Então nós podemos e recebemos a vida de Deus, recebemos o Espírito que dá vida, né? No Antigo Testamento o Espírito se apossava de alguns homens, estava com alguns homens, mas é diferente. Hoje nós temos todo aquele que crê no Senhor Jesus, deu-lhes o poder e o direito de serem filhos de Deus. E nós temos mesmo o espírito de filiação, esse espírito de adoção. E por meio desse Espírito Santo nós podemos clamar Abba Pai. Então o Espírito de Deus está dentro de nós. Por isso nós temos a vida de Deus dentro de nós. E também, ao mesmo tempo, nós também temos a natureza de Deus, porque nós nascemos de novo da água e do Espírito. Nós não somos mais uma velha criatura. A gente morreu com Cristo Jesus, ressuscitou com Cristo Jesus e certamente cremos que com Ele seremos glorificados. Ainda que o meu corpo seja o mesmo, o meu espírito, ele é novo. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. Eu não me reconheço com a Camille de 14 anos, né? Que foi nesse período em que o Senhor me resgatou, com quase 15 anos, ali naquele período. E eu lembro em alguns momentos, né, das coisas que eu pensava naquele ano, né? Eu comecei a conhecer o Senhor Jesus em julho, aos 14 anos, 2017. E eu lembro muito bem dos meses que antecederam essa conversão, do que eu fazia, do que eu pensava, como eu passava e gastava o meu dia, como era a minha vida. E realmente era uma cegueira, as escamas estavam nos meus olhos e eu vivia peregrinando nessa terra, sendo usurpada e roubada pelo inimigo, né? Me envolvendo com imoralidade sexual, com coisas que maltratam o meu próprio corpo, com inveja, com competição, com pecado, né? Com desonra. Eu vivia no pecado e o pecado me dominava. Então, eu acredito que o Espírito Santo nos dá clareza dessas coisas, de como nós vivíamos antes do Senhor Jesus, pra gente entender. Isso é uma coisa que até o irmão costumava falar, o Jário sempre costumava falar, né, que nós precisamos nos lembrar de como era estar perdido e ser salvo, né? Nós estávamos todos perdidos, todos nós nascemos em pecado, como o salmista declara, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós precisamos nascer de novo da água do Espírito, o bebezinho mais bonito, fofinho, por mais que esteja ali sendo consagrado a Deus pelos pais, ele precisa nascer de novo da água do Espírito. Aquele fruto precisa ter o Senhor como Deus dele, precisa ter uma experiência própria com Cristo Jesus, né? Eu e o Vitor, nós estamos esperando, né, o nosso primeiro filho. Eu tô gerando o nosso primeiro filho, e um dos versículos que tem me marcado, que eu ganhei de uma tia minha de presente, vou até pegar aqui. Eu ganhei de uma tia minha de presente esse card aqui, que são 40 cards para gestante abençoar seu bebê durante a gestação. E aí essa semana 14, né, o versículo que tá aqui, tá lá no quarto, mas é um versículo de Salmos que eu nunca tinha me tentado muito, talvez seja a versão que esteja um pouco diferente, mas eu não me lembro de ter pensado nesse versículo, ter lido ele em algum outro momento. Apesar de já ter lido o livro de Salmos, são muitos salmos, e a palavra de Deus se renova sempre. E aí esse versículo fala assim, né, o salmista declarando, desde que nasci fui entregue a ti, ou seja, uma consagração, alguém consagrou ele ao Senhor Deus. E aí na parte de baixo do mesmo versículo ele fala, desde o ventre materno tu és o meu Deus, né? Então, de fato, uma coisa que eu tenho orado ao Senhor e eu tenho tido esse sentimento, essa impressão no meu espírito eu quero que o meu filho, ele ouça a minha voz, não falando com ele necessariamente, porque eu ainda não tô nesse nível, mas eu quero que meu filho me ouça orando ao Senhor Jesus, declarando esse nome, louvando esse nome, adorando esse nome, para que ele cresça já envolvido nesse ambiente com vida, com a natureza de Deus, com a realidade de Deus. E por último, né, vida
natureza e expressão, nós expressamos a Deus. Nós somos a Sulamita e o Senhor Jesus é o Salomão. Nós, como igreja, temos a vida de Deus, nascemos de novo da água e do Espírito. Nós temos a natureza de Deus, somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não me reconheço mais de 8, 9 anos atrás. Eu sou uma nova criatura. A vida de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. E, portanto, eu expresso a vida de Deus. Porque eu carrego essa vida, eu expresso organicamente essa vida. Aleluia! Quinta-feira da disposição transcendente. Dispostos a transcender o lugar árido pela realidade de quem se apoia no amado e supera resistências, né? Irmãos, quantas resistências existem na nossa vida, né? Eu tenho um sentimento, acho que eu já li isso em algum lugar, mas todas as situações que acontecem na nossa vida, todas as oportunidades que acontecem na nossa vida, sejam as mais difíceis, as mais desafiadoras, tudo pode ser uma oportunidade de nós orarmos ao Senhor Jesus. E se em alguma situação, ainda que desafiadora, ainda que difícil, nos proporcionar oportunidades de orarmos ao Senhor Jesus, de nos achegarmos a Deus, então algo bom já aconteceu de uma situação aparentemente, de fato, negativa. Tudo nós podemos lá chegar ao Senhor. É o versículo que eu disse no início. Nós podemos fazer conhecido diante de Deus as nossas ansiedades, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. A gente ora, a gente suplica e a gente faz isso com ações de graças ao Senhor Jesus. Então Ele nos ajuda a vencer as resistências. E para nós começarmos entendendo, né, esse lugar árido, esse deserto que o Senhor nos tirou, nós éramos mesmo como uma terra seca, estávamos sem forma e vazio, como o Espírito pairava ali sobre as águas. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos da Bíblia, nós éramos isso, e o Senhor foi trazendo forma a nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o inimigo, ele vem e rouba isso, ele vem e deturpa isso. Mas por meio do novo nascimento do Espírito Santo que habita em nós, nós somos restaurados à imagem do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Quero começar aqui lendo 2 versículos do livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é um livro muito especial. O capítulo 3, no versículo 6, essa versão que eu tô lendo, ao meio do século 21, diz: o que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todo tipo de aromas das especiarias. E de todo tipo de aromas das especiarias dos mercadores. Vede, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel, todos armados de espadas, experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores noturnos. Aleluia! Eu até pesquisei, né, no Google o que significa essa palavra liteira. Eu não sei se você já assistiu algum filme de época. É uma carruagem em que nos filmes de época de rei e rainha, as pessoas nobres, elas iam com essas liteiras numa carruagem, era levada por cavalos, enfim, por pessoas, né? Então, a Sulamita, ela tava procurando o amado dela, né? E ela avista esse amado e ela começa a declarar para as mulheres de Jerusalém essa experiência de ver o amado dela. E é tão lindo e tão interessante que os versículos anteriores é realmente ela falando que de noite ela acordou e não viu o amado dela. Ela foi logo pelas madrugadas procurar. E quando os guardas encontraram ela perguntou se eles viram meu amado. E logo ela avistou o amado dela. E ela começa a declarar para as mulheres de Jerusalém como ela vê esse amado dela que vem subindo do deserto. Esse amado que é como colunas de fumaça, que é perfumado de mirra, né? Que era um perfume precioso, caro, né? Como nós vemos no Novo Testamento, a mulher pecadora ungindo o Senhor Jesus, né? Com esse nardo puro, que também pode ser essa mirra. De incenso, de todo tipo de aromas, das especiarias dos mercadores. Ou seja, ela sentia o cheiro do amado dela chegando, ela desfrutava da presença daquele amado e ela considerava ele um homem muito cheiroso, né? E que perfumava perfumava a mirra, perfumava incenso, perfumava vários tipos de aroma, né? Isso é uma convicção que eu tenho muito forte dentro de mim. Quando nós amamos alguém, nós desfrutamos da simples presença da pessoa, né? Eu fico, às vezes, imaginando, né? As mães, principalmente com filhos pequenos, né? O bebê não fala, ele não faz nada, né? Como diria o casal de amigos que veio aqui, na Raul e a Tainá, que eu tava com o bebezinho deles, que agora tá maior, mas é muito fofinho, o Efraim.
Como é bom ser bebê, você só dorme, come e faz as suas necessidades físicas e fisiológicas. Não faz muita coisa, né? E ainda quando é pequeno, muito bebezinho, não tem muita expressão, né, nos primeiros meses. Às vezes nasce com carinha de joelho, não é nem tão bonitinho assim. Raros são os bebês que nascem bonitinhos. Depois fica bonito. Mas enfim, a mãe e o pai, simplesmente para aquele bebê existir, eles já estão desfrutando da presença daquele bebê. A Sulamita, simplesmente de ter visto o amado dela, ela já começou a desfrutar do aroma que aquele homem, que é Salomão, estava exalando para ela. Essa precisa ser a nossa experiência como cristãos. Desculpa, irmãos. Isso é a gravidez, isso é o pós-almoço, tem azia. Mas eu tô bem, graças a Deus. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos desfrutar a presença de Jesus. Nós precisamos desfrutar a presença do nosso amado, aquele que vem subindo do deserto. E uma coisa que é muito interessante, né, sobre essa experiência do deserto, porque o Salmos 23 é um Salmos mega famoso, mas o versículo 3, o versículo 2, Jesus, o versículo 3 diz que esse Senhor, que é o bom pastor, ele refrigera a nossa alma, né? E quantas vezes, né, nós vivemos numa situação de um deserto, nós vivemos numa situação de uma terra seca, de uma terra árida, e o Senhor vem e refrigera a nossa alma. E uma coisa que eu também ouvi em alguma das reuniões de Sumaré, além do matinal, que me marcou muito há várias semanas atrás, é esse fato de que o Senhor, que é o bom pastor, ele apacenta a nossa alma. Na nossa alma, nós precisamos do apacentar de Deus. Porque assim como o povo de Deus, os filhos de Israel, ficaram peregrinando no deserto por 40 anos por causa da murmuração deles, o irmão Atmani vai escrever no livro dele, Ensina-me a Contar os Meus Dias, que é o Salmos 90:12, e ele conta a experiência do povo de Israel, dizendo que aquele povo viveu dias que não foi contado e contabilizado por Deus, porque eles viveram peregrinando no deserto da alma. Eles não se permitiram ser apacentados por Moisés em todas as situações. Pelo contrário, às vezes eles murmuravam contra Moisés. Moisés tinha que interceder a Deus por causa deles, porque eles achavam que estava contra Moisés, mas eles estavam, na verdade, contra Deus, porque Deus levantou Moisés, e Deus era com Moisés, Deus que falava para Moisés. Moisés fazia as coisas de acordo com a palavra e ordenança de Deus. Então, irmãos, como nós podemos ser resgatados e salvos do deserto da nossa alma? Como podemos ser livres e libertados de viver peregrinando no deserto da nossa alma? Somente recebendo, nos abrindo e aceitando o pastoreamento do Senhor Jesus, que é o bom pastor que apacenta e que refrigera a nossa alma, como o Salmos 23 declara. E nesse mesmo Salmos, antes declara que o Senhor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que ele nos leva para junto das águas de descanso. E essa foi uma das experiências do povo, né? Quando a gente vê a peregrinação do povo pelo deserto, eles foram para Mara, que era uma água amarga, depois eles foram para um lugar, Elim, que já era um suspiro melhor, né? Então o Senhor, ele vai nos guiando. Nós não podemos rejeitar o apacentamento do Senhor e o refrigério do Senhor na nossa alma, porque se nós fizermos isso, nós continuaremos peregrinando no deserto da nossa alma, como o povo de Israel assim o fez. Eles peregrinaram 40 anos por causa da murmuração deles, e murmurar é completamente a nossa vontade, que faz parte da nossa alma, não se submetendo à vontade de Deus. Isso é algo que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, de não nos submeter à vontade dele. E precisamos pedir mesmo o auxílio do Espírito Santo para nos guiar. Nós precisamos tudo do Espírito Santo, não podemos fazer nada sozinho. E aí, como a gente tem mesmo esse entendimento de que nós precisamos do Senhor Jesus para vencer essa alma e esse deserto da alma, é o que é a experiência da Sulamita. Ela declara em Cânticos 8, no versículo 5, ela fala assim, né? Jesus, ela não. As mulheres falam para a Sulamita: quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado? Irmãos, eu e você, nós precisamos viver apoiados no nosso amado. Nós precisamos viver apoiados no Senhor Jesus. Nós não podemos viver independentes do Senhor Jesus. É isso, eu volto para Gênesis, eu volto para Enos, que é onde a Bíblia diz que
começou a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque aqueles homens perceberam que as pessoas não estavam vivendo tanto tempo assim. Elas viviam bem mais do que a gente, mas eles estavam morrendo. Então, se você vai morrer algum dia, você precisa começar a fazer algo em relação a isso. E o que que é, né? Não é viver a vida doidado como se não existisse amanhã, não. Se a gente sabe que a gente é pobre, frágil, imortal, a gente precisa invocar o nome do Senhor Jesus. E não só para ser salvo, né? A oração da salvação, a Bíblia fala em Romanos 10, todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor será salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E isso é o primeiro passo da nossa caminhada com Deus. E daí a partir daí nós cremos no Senhor Jesus, somos batizados na água, somos batizados no Espírito, temos o novo nascimento, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, vivendo com Deus, buscando a Deus, recebendo a vida de Deus e deixando essa vida fluir, se expandir, tomar conta de todas as partes do nosso ser, ocupar todas as partes do nosso ser interior, mas isso é o início. A cada dia, eu e você, irmãos, nós precisamos invocar o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos andar à semelhança da Sulamita, apoiada no amado. Sulamita vivia apoiada, ela caminhava, ela andava, ela vinha subindo do deserto, apoiada no amado dela. Nós precisamos vir e andar subindo do deserto, apoiada no nosso amado, né? É legal porque aqui fala que ela vem subindo do deserto, né? Ela não estava peregrinando no deserto igual os filhos de Israel, mas ela vinha subindo do deserto, apoiada no amado dela. Nós precisamos sair desse ambiente de terra seca, de peregrinação na alma, mas a gente só pode fazer isso apoiados no nosso amado, que é o Senhor Jesus. Essa é uma experiência que precisa ser individual, constante, diária para todos nós, mas ela também precisa ser uma experiência coletiva, né? A igreja como um todo precisa ter essa experiência. Então, irmãos, Deus abençoe a todos, que o Senhor seja com seu espírito, faça sua contribuição, faça sua oferta, chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe e até a próxima. Pai, Senhor Jesus, aqui eu estou, Senhor, trazendo, Pai, esse momento especial para que todos nós possamos estar unidos agora, Senhor, em oração, meu Pai querido. Senhor Deus, traz, Senhor Jesus, ao Deus do céu, esse momento especial para nós. Clamamos agora, Pai, em nome de Jesus, meu Pai querido. Vem, Senhor, resplandece o teu amor, a tua paz sobre nós. Traz, Senhor Jesus Cristo, aquilo que é perfeito, bom e agradável para nós. A resposta que vem de ti, meu Pai. É a resposta que traz a paz. Senhor Jesus, nos oriente, Pai, na direção dos teus caminhos, Pai. Que sejamos pessoas, Senhor Jesus, Pai amado, pessoas abençoadas por Ti, que tenhamos a graça que nos basta, Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és aquele, meu Pai, que nos faz, Senhor Jesus, viver altaneiramente, meu Pai do céu, que nos traz, Senhor, o Teu jugo que é leve, Senhor Jesus. Coloca sobre nós, meu Pai, a Tua sabedoria, Senhor Jesus, Pai querido, Tu és tão maravilhoso, Tu és tudo. Meu Deus, Tu és fiel, meu Pai, Tu és maravilhoso. Tu és, Senhor, conselheiro, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Oh, a nossa inteligência maior, Senhor Jesus. Traz sobre nós, meu Pai. Oh, meu Pai querido, o espírito de sabedoria, o espírito, Pai, de compreensão, de conhecimento, que possamos estar discernindo as coisas, Senhor, que vem de Ti. Meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Deus, Senhor Jesus. Que venha sobre nós o espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria, o temor a Deus, Senhor Jesus, meu Pai querido. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Vem, Senhor Jesus. Repousa sobre nós, meu Pai, a existência, Pai, das coisas que vêm de Ti, meu Pai. Tu és aquele que traz, meu Pai, oh, a cada dia uma coisa nova, um momento, em cada segundo, Senhor, multiplicando, Senhor, nossas vidas com a paz, com a alegria, com a saúde. Tu és aquele que cura, aquele que traz o sobrenatural, meu Pai, que realiza o impossível, meu Pai do céu. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus do céu, nós sabemos que tudo posso, Pai, naquele que nos fortalece, que tudo nós estamos já, Senhor Deus, com as nossas bênçãos, conforme está em Efésios, Pai, 1:3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bens espirituais, nas regiões celestiais. Faz sobre nós, Senhor Jesus, essa, Senhor Deus do céu, essa sabedoria para que possamos, Senhor,
usufruir, meu Pai do céu, das tuas bênçãos, Senhor Deus. Nos oriente, nos direcione, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Tu és tremendo, meu Pai. Tu és, meu Pai do céu. Ó, o lírio dos lírios, Senhor Jesus. Como é tão maravilhoso te contemplar, meu Pai. As aves, Senhor Jesus, são tão lindas, as plantas, as flores, meu Pai do céu. Tudo que existe, Pai, tudo que é da tua existência. Nós somos a tua existência. Co-herdeiro, Senhor Jesus. Propriedade exclusiva, meu Pai do céu. Ó, meu Pai do céu. Em teu santo nome, meu Pai, ó, como autoridade espiritual, Senhor Jesus, que nos desce aqui pelo nosso bispo, Senhor Jesus, ó, Deus do céu, Pai, tu que és, Senhor, aquele que nos dá autoridade para estarmos orando, meu Pai, nesse momento, clamando, meu Pai, Espírito Santo, derrama sobre nós, Senhor Deus do céu, o discernimento, meu Pai do céu, a paz que vem de ti, meu Deus, nos conforta, nos consola, meu Pai, nos direciona a cada situação, meu Pai. Eu clamo agora, Espírito Santo. Ó Deus amado, meu Pai, como é bom lembrar daquelas pessoas, meu Pai. Sempre em minhas orações eu lembro, meu Pai, porque, Senhor Jesus, é nesse momento, meu Pai do céu, que a gente sente o alívio, meu Pai, para as pessoas que estão acamadas, as pessoas que estão ali, meu Pai, pelas pessoas que estão cuidando, pelos familiares, cuida daquelas pessoas, meu Pai, que elas estão ali nos seus tempos finais, meu Pai. Cuida delas, Senhor, para que elas experimentem a paz que vem de Ti, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada uma delas, as suas famílias, meu Pai. Eu oro por aquelas pessoas que estão agora, meu Pai, ó, passando tribulações, que elas possam entender que tudo vem de Ti, meu Pai. Que elas possam perdoar, meu Pai. Libera agora, meu Pai, o perdão para as pessoas, meu Pai, que eles têm, que não conseguem perdoar, meu Pai. Faz, Senhor, elas sentirem a existência do amor, meu Pai, o amor genuíno que vem de Ti, meu Pai. Meu Deus do céu Todo-Poderoso, Senhor Deus maravilhoso. Ó Deus do céu, como Josué, meu Pai, faz no Senhor Jesus entender que onde colocarmos a planta do nosso pé, meu Pai, como o Senhor tem dito, Pai, como o Senhor disse lá em Josué, que é nosso, que a gente possa sentir, meu Pai, a Tua presença em tudo que realizarmos, meu Pai. Nos ensina a ser pessoas boas, Senhor, pessoas que possam, Senhor, diferenciar o que serve e o que não serve a Ti, Senhor Deus do céu. Faz, Senhor Jesus, ó Deus do céu, pessoas diferentes, pessoas que ao olharem para nós, enxerguem, Pai, o teu amor, Senhor Jesus. Meu Deus do céu, coloca teu amor, Senhor, em nossas vidas, Senhor Jesus. Visita, Pai, aquelas pessoas que não conhecem a Ti, meu Pai, que elas possam ser visitadas agora com o sobrenatural, meu Pai. Que elas falem, meu Deus, como aconteceu isso? Que a existência de tudo vem de Ti, meu Pai. Traz, Senhor, a existência, Senhor Jesus, daquilo que não existe, porque é Tu, Senhor Jesus, meu Pai do céu, Rei dos Reis, que consegue fazer, ó, trazer à existência as coisas que não existem, Senhor Jesus. Senhor, eu clamo agora, Espírito Santo, meu Pai querido, ó Deus amado, meu Pai, eu clamo, meu Pai, pelas crianças, meu Pai do céu, cuida delas nessas situações de internet, ó meu Deus do céu, pelos jovens, meu Pai do céu, livra, Pai do céu, Todo-Poderoso, das drogas, das coisas que, ó meu Pai do céu, que não vem de Ti. Mas, Senhor Jesus, não é só os jovens, as pessoas que se envolvem, meu Pai do céu, independente das idades, meu Pai, que elas possam, Senhor, terem, meu Pai do céu, Todo-Poderoso, um coração livre e liberto, meu Pai, que elas possam entender que o verdadeiro prazer, meu Pai, vem de Ti, meu Pai do céu. Tu és aquele que traz, ó, um prazer eterno, um prazer, meu Pai, de alegria de viver, meu Pai. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me
atrair com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da
e te diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra